E aí, meus amigos, vocês estão desanimados, cabisbaixos, desesperançosos? Escreva nos comentários qual é o seu sentimento hoje após as eleições aí municipais. Escrevam e se porventura, depois de eu tecer meus comentários, depois de eu finalizar o vídeo, se vocês mudarem de opinião, vocês escrevam a sua mudança no próprio comentário. Mas não deixe de escrever agora, no início. Bom, eu vou falar um negócio para vocês, meus amigos. Eu não estou nem um pouco desanimado. Não há surpresas, na minha opinião, no que aconteceu no nosso cenário nacional. O que a gente encontra na mídia, na imprensa, falando é que o bolsonarismo saiu enfraquecido, que as pessoas que Bolsonaro indicou não foram eleitas, que Bolsonaro perdeu espaço. Rodrigo Maia disse que agora o bolsonarismo voltou ao seu tamanho real, né? Entre um monte de baboseira que a gente escutou e leu aí na internet e na imprensa. E eu vou explicar para vocês por que eu não concordo com isso. Eu vou explicar para vocês o que eu penso a respeito disso. Eu pergunto para vocês, meus amigos, por exemplo, Bolsonaro indicou o Celso Russomano para a Prefeitura de São Paulo. Não foi isso que aconteceu? Vocês esperariam que ele ganhasse? Já já eu volto no Russomano. Ok? Joyce Hasselmann, ela é praticamente a antagônica maior do bolsonarismo, de Bolsonaro. Ela é dita pela base de apoio de Bolsonaro, pelos bolsonaristas, pelo povo que simpatiza com Bolsonaro. Ela é tida como uma das maiores, se não a maior traidora de Bolsonaro. Qual foi o resultado da Joyce Hasselmann em São Paulo, considerando que ela teve aí recorde de votação nas eleições passadas, meus amigos? Vocês sabem? Eu olhei rapidamente, porque o nome dela nem me chama atenção, mas se eu não me engano, vocês me corrijam aí, se eu não me engano deu menos do que 1%. E se eu tiver enganado, não deu 2%. Ok? Então, o que a gente percebe com isso? Uma pessoa que teve ali milhões de votos nas eleições passadas, ficou restrita agora a uma mixaria de votos. E por que isso aconteceu? A pergunta que a gente deve fazer é o seguinte: por que isso aconteceu? Porque os outros candidatos são maiores, melhores, mais bem conceituados? Ou porque ela é uma antagônica ao bolsonarismo, a Jair Bolsonaro, e por isso ninguém votou nela? E aí eu faço a pergunta: o bolsonarismo realmente diminuiu, se enfraqueceu? O nome de Jair Bolsonaro saiu perdendo nessas eleições? Outra coisa que a gente vai ver muito aí na internet, já estamos vendo, é muita gente falando assim: a direita precisa se unir, a direita se afastou, a direita se desorganizou. Quem vive, quem participa muito da internet, sabe que na internet nós temos as figuras marcadas, as cartas marcadas, os principais influenciadores, seja no YouTube, seja no Twitter, enfim, existem as pessoas marcadas. Eu pergunto para você, vocês acham realmente que são essas as pessoas que fizeram Jair Bolsonaro se eleger presidente da República? Essas pessoas que se dizem de direita? E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica não, tá, meus amigos? Pelo menos até agora. Eu estou fazendo só para você entender, para você refletir. Você pega o alcance dos maiores influenciadores. O que esse alcance representa em número de votos que o presidente teve nas eleições para a presidência da República? Vocês pararam para pensar? Meus amigos, o brasileiro tem por instinto, por naturalidade, o posicionamento, o comportamento conservador de direita. De direita por quê? Porque precisa trabalhar, valoriza o seu trabalho, valoriza o seu patrão, valoriza a sua empresa, quer colher os frutos do resultado do seu trabalho, do esforço, do suor do seu trabalho. Por isso ele é de direita. Por que ele é conservador? Na sua grande forma, por quê? Porque ele preserva os valores de Cristo, né? Mesmo de repente não sendo cristão, preserva os valores da família, dos bons costumes, etc, etc. Esse é o perfil do brasileiro, ok? Só que ele tem esse perfil, esse comportamento por instinto, por cultura. Não porque alguém foi lá e doutrinou eles a serem de direita. A doutrina, ela acontece na esquerda, que vem com aquela narrativa esquerdista falando de minorias, de proteção
a grupos minoritários e vem e tenta doutrinar. Na direita não tem isso. É instinto, é a naturalidade do negócio. Então o que acontece? As pessoas que acompanham a mim, vocês que me acompanham, eu que sou um canalzinho pequeno no YouTube, e as pessoas que acompanham os maiores influenciadores, não representam uma minoria do eleitor brasileiro. Vocês entendem o que eu quero dizer? Os influenciadores não chegam a todas as pessoas que votam. Bolsonaro só conseguiu ser presidente da República, óbvio que houve ajuda dos influenciadores, mas não foi a ajuda fundamental. Bolsonaro começou fazendo todo o seu trabalho de décadas em Brasília, hora ou outra viralizava um vídeo dele na internet, deu a cara a tapa indo a programas, como por exemplo da Luciana Gimenez na Rede TV, e aí ele começou a alcançar o povão, as pessoas que votam, a pessoa que não tem nem internet, mas tem uma televisãozinha lá, clube que funciona ainda, e assiste a um programa da Rede TV. E ao longo de poucos, mais alguns anos, os seus vídeos começaram a viralizar, porque ele falava o quê? Ele falava exatamente o que aquela senhora, aquele senhor, aquele tio, ou até mesmo aquele jovem que trabalha desde cedo, gostaria de falar. Então, politicamente, meus amigos, politicamente, não existe direita no Brasil. O que existe é bolsonarismo. É isso que existe. Ok? E aí, como eu estava falando para vocês, tem os influenciadores. Eu percebo, é um negócio chato de ver, mas na verdade, meus amigos, ele é necessário. As brigas entre as pessoas aí que estão na internet, né? Resumindo bem, o que eu vejo é o seguinte: é importante que a gente caminhe, a gente comece a trilhar o caminho da cultura no Brasil. Mas esse caminho ele não é fundamental. Nós temos que ter um caminho simultâneo de cultura, de trazer cultura para todas as pessoas do Brasil, ou o máximo de pessoas possível, né? E também o trabalho de militância. É o que? É um trabalho que vai fazer com que a gente eleja pessoas que nos representem, né? Antes mesmo de atingir um nível intelectual, um nível cultural, no mínimo, satisfatório. E aí a gente vê brigas, né, na internet, de influenciadores, mas eu tenho razão, mas se isso, mas se aquilo. Vamos voltar para o russomano? Eu pergunto honestamente para vocês, tirem qualquer tipo de vício da cabeça. Você, olhando para o Celso Russomano, que foi candidato a prefeito de São Paulo e foi indicado pelo Bolsonaro. Você vê no Russomano um bolsonarista? Você vê? Seja honesto. Responda aí. Você acha que ele é um bolsonarista? Ítalo, o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que Bolsonaro errou ao indicar Celso Russomano? Não, não é isso que eu quero dizer. Eu entendo o Bolsonaro. O que aconteceu com o Bolsonaro, pelo menos o que eu acho que aconteceu, é o seguinte: meus amigos, tentem imaginar. Se não houvesse pandemia no Brasil, se nós não tivéssemos esses problemas que foram causados aí nesse ano aqui no Brasil, vocês concordam que mesmo sem esses problemas, os problemas que Bolsonaro estaria enfrentando seriam grandes? Vocês concordam comigo ou não? Vocês acham que Bolsonaro, ao se eleger presidente da República, com um ano e meio de exercício da sua função, ele teria condições de pensar em campanhas de eleições municipais? Vocês acham realmente que ele teria tempo, cabeça para poder pensar nisso? E eu vou mais além. Se ele tivesse tempo, se ele tivesse cabeça para poder pensar em eleições municipais, eu pergunto para vocês, qual é o bolsonarista que poderia se eleger prefeito de São Paulo? Temos 1, 2, 3, 4 nomes, mas nenhum deles se candidatou. Então o que eu vejo é que Bolsonaro pegou a pessoa que não traria problemas, que não abasteceria o exército da esquerda, e escolheu, indicou Russomano. Perdeu, não foi para o segundo turno? Ok, mas ele não é bolsonarista.
Eu pergunto para você, qual é o bolsonarista que perdeu eleições para a prefeitura? Pergunto, qual é o bolsonarista que perdeu? Vocês não têm, né? Bolsonarista, preste atenção, bolsonarista, que são poucos, ganharam. Tem um menino lá, o Nicolas ou Nicolas, em Belo Horizonte, ganhou. Vocês entendem? Ah, mas é apoiado pelo Bolsonaro. Mas não só isso. Ele já vem com um histórico combativo. Ele já tem uma história curta. É um rapaz jovem, mas ele já tem uma história. Então a pessoa olha para ele e fala: opa, esse aqui fala a nossa língua. E qual que é a nossa língua? É Bolsonaro. O que é o bolsonarismo? O que é o bolsonarismo? Até publiquei esses tempos no Twitter, né? Uma definição de minha autoria, né? Não vou lembrar com as palavras corretas, mas mais ou menos assim. O bolsonarismo é um movimento espontâneo das pessoas que se identificaram com um indivíduo, no caso o Bolsonaro, que fala o que a gente pensa. E não só fala, mas faz. Não, ele quebra protocolos, né? Não tem papas na língua, governa para o povo. Ele destoa completamente do padrão de político no mundo. Ele quebra protocolos. Ele não segue padrões. É isso que a gente quer. A gente não quer um padrão de política, a gente quer um padrão de representante do povo. A gente está acostumado a ver estilos como o de Bolsonaro, como vereadores, com cargos menores, né? E isso não é diminuir o Bolsonaro, é pelo contrário. É saber que agora o povo está na presidência da República. E aí, então, Ítalo? Qual que é a conclusão que você tem de tudo isso? Meus amigos, está tudo dentro dos conformes. Absolutamente tudo dentro dos conformes. Como eu falei, as pessoas votam no Bolsonaro. As pessoas votam em Bolsonaro porque viu um vídeo, porque viu 1 ou 2 ou 3 vídeos, porque quando viu, marcou aquelas palavras proferidas por Bolsonaro, se identificou. E a melhor forma de fazer o trabalho para o povo, de atingir o povo e até mesmo influenciar o povo, não que influenciar seja o objetivo, né? Mas o que ganha votos mesmo são obras, feitos, ações para a população. Aquelas pessoas que estão lá no Nordeste que não sabiam qual que era a cor da água, qual que era o sabor da água, eu sou irônico, né? Mas não sabia o que era água, não conhece Ítalo Goulart, não conhece nenhum dos influenciadores, não conhece ninguém. O que eles conhecem é o presidente da República, que chama Bolsonaro, que foi lá e molhou a sua roupa com eles. Essas pessoas votam. Essas pessoas não sabem o que é direita, o que é esquerda, não sabem. Essas pessoas, elas gostavam do Lula porque o Lula ela deu o Bolsa Família e tal. Mas hoje elas gostam mais de Bolsonaro porque além de manter ali esses auxílios sociais, ele foi lá e trouxe infraestrutura para as suas vidas, coisa que nunca aconteceu desde o início de suas vidas. É isso que elas pensam, não quer saber de direita e esquerda. Vocês conseguem compreender onde eu quero chegar? Meus amigos, nós não temos nem 2 anos completos. E outra coisa, o retrato de Bolsonaro não ter se envolvido, porque Bolsonaro não se envolveu, meus amigos. Bolsonaro não se envolveu. Ele pegou o nome aqui, qual que é o meu? Tá, é o que eu penso, tá? Posso até estar errado. Qual que é São Paulo? Russomano? Russomano ali é o mais... vai trazer perigo para ele. Então vamos indicar ele para tentar tirar os outros. Entendeu? Não se envolveu com ninguém. Não tem nem tempo para isso, né? Para quem acha que Bolsonaro está fazendo campanha para 2022, essa era uma excelente oportunidade para ele ter feito. Ele não fez. Não fez. Se mostrou alheio a isso, né? Algumas pessoas vão criticá-lo por isso, outras vão entendê-lo, entendeu? Eu sou da opção que seria bom que se ele se envolvesse, mas eu entendo completamente ele não ter se envolvido, porque humanamente é difícil, meus amigos, especialmente onde você não tem opções, você não tem bolsonarista para você falar assim, ó, esse aqui eu assino embaixo. Quem é que ele poderia assinar embaixo? Vocês entendem? Então tá tudo dentro do normal. O que a gente precisa não é só ter influenciadores, tem que ter pessoas que vai para cima, que se candidate, né?
Outro ponto também que eu vi nas redes sociais, falando que a gente não tem nem partido, né? Bolsonaro se elegeu presidente da República sem partido nenhum. O MBL também conseguiu aí algumas vitórias sem partido nenhum. É óbvio que nós precisamos de partido. É óbvio que isso ajuda muito. Mas o mais importante é o quê? É a essência. Nós estamos em nome do quê? Da essência. Que é a essência? É a direita, é o conservadorismo representado pelo bolsonarismo. Entendeu? E o bolsonarismo, eu já falei isso em vídeo aqui. O bolsonarismo, quando a gente fala nesses termos, a gente até ele transcende a própria figura individual. Vocês compreendem? Então o bolsonarismo ele vai transcender a figura de Jair Bolsonaro. Por quê? Porque é um movimento espontâneo de pessoas que se veem representado numa figura e vai se ver representado em outras figuras que estejam alinhadas ao que a gente pensa. É muito difícil você ver um movimento de direita, né? Não só no Brasil, no mundo. Precisamos ter consciência do que está acontecendo, né? É muito importante que a gente entenda, como eu falei no meio do vídeo, precisamos caminhar na área da cultura, na área intelectual e na área também da militância. Simultaneamente. E uma não elimina a outra. Não elimina a outra. Agora, eu acho que a área da cultura, né? Essas pessoas aí, esses influenciadores que querem vender cursos, querem vender livros aí, eu acho importante fazer isso. Mas tem que ter muito cuidado, porque dependendo do que se fala em seus vídeos, em suas aulas, vocês talvez confundam as pessoas que vos assistem e que poderão acreditar que Bolsonaro não é um bom representante da direita. Quando ele não é só um bom, na verdade ele é um bom representante da direita, um ótimo representante da direita e o único. E o único. E a pergunta que fica, que é válida, é o quê? Que direita é essa que ataca o único representante da direita no país? Ah, mas eu não ataco, eu critico. É, meus amigos. Mas quando há erro na comunicação, a falha, a culpa, não é de quem escuta, e sim de quem fala. Por isso que tem que ter muito cuidado com o que se fala. Embora eu acho que não exista nenhum influenciador no Brasil que seja capaz de diminuir a figura de Bolsonaro. Porque quem vota mesmo em Bolsonaro nem sabe o que é direita e o que é esquerda. Óbvio que tem os que nós aqui sabemos, né? Mas o Brasil tem 210, 220 milhões de habitantes. E como eu falei, lá no Nordeste, lá nos lugares onde Bolsonaro está levando infraestrutura, esse povo não sabe de nada, meus amigos. Esse povo precisa de trabalho, precisa de dinheiro, barriga cheia e o mínimo de infraestrutura. Beber água, não passar sede, a água com o mínimo de qualidade possível, tomar um banho, assistir uma televisãozinha, comer alguma coisinha. E Bolsonaro está colaborando não só com ajudas assistenciais, mas com infraestrutura. Em pouco tempo haverá progresso, não de uma hora para outra, mas paulatinamente, aos poucos. É isso que um presidente deve fazer. É isso que o povo espera que o presidente faça. Beleza, meus amigos? Escrevam aí se você mudou de ideia ao decorrer desse vídeo. Eu peço que você dê o joinha aí, é importante, que o joinha aumenta a relevância. E se você acha que esse vídeo é interessante porque a gente discuta se Bolsonaro ou o bolsonarismo saiu enfraquecido nessas eleições, se você acha importante essa discussão e gostou aqui das minhas colocações, compartilhe esse vídeo onde você puder. Eu acho interessante a gente compartilhar, eu acho interessante essa discussão. Beleza, meus amigos? Um beijo no coração de todos, excelente semana. Tamo junto.